Pois bem, senhor. Fui criado em Roma por um abade pobre, coitado, que desapareceu de repente. Soube mais tarde que ele havia sido confinado no castelo de If e gostaria de saber alguns detalhes sobre sua morte. Como ele se chamava? Abade Faria. Oh, lembro-me perfeitamente, exclamou o senhor de Beauville. Era um louco. Assim o diziam. Era com toda certeza. É possível. E como sua loucura se manifestava? Ele dizia ter conhecimento de um imenso tesouro e oferecia somas loucas ao governo em troca de sua liberdade. Pobre coitado, e ele morreu? Sim, senhor, há cerca de 5 ou 6 meses, em fevereiro passado. O senhor tem uma memória prodigiosa, cavalheiro, para lembrar assim das datas. Lembro-me desta porque a morte do pobre coitado foi acompanhada de um acontecimento singular. Pode-se saber que acontecimento foi esse? Perguntou o inglês com uma expressão de curiosidade que um bom observador ficaria perplexo de vislumbrar em sua flegmática fisionomia. Por Deus, sim, senhor. A masmorra do abade ficava a uma distância de 15 a 16 metros da ocupada por um ex-agente bonapartista, um dos que mais haviam contribuído para o retorno do usurpador em 1815. Homem muito determinado e perigoso. É mesmo? Disse o inglês. Sim, respondeu o senhor de Beauville. Eu mesmo tive a oportunidade de estar com esse homem em 1816 ou 1817, e só se podia descer a sua masmorra com uma escolta de soldados. Esse homem me causou uma profunda impressão e jamais esquecerei o seu rosto. O inglês sorriu imperceptivelmente. O senhor então dizia, continuou ele, que as duas masmorras eram separadas por uma distância de 16 metros, mas parece que esse Edmond Dantes, esse homem perigoso chamava-se Edmond Dantes, sim, senhor. Parece que esse Edmond Dantes arranjara algumas ferramentas ou as fabricara, pois encontramos um túnel pelo qual os prisioneiros se comunicavam. Esse túnel teria sido aberto com o objetivo de evasão? Justamente, mas infelizmente para os prisioneiros o abade Faria mergulhou num estado cataléptico e morreu. Compreendo, isso deve ter interrompido os planos de evasão. Para o morto, sim, respondeu o senhor de Beauville, mas não para o vivo. Ao contrário, esse Dantes viu nisso um meio de apressar sua fuga. Provavelmente supunha que os prisioneiros mortos no castelo de If eram enterrados num cemitério comum. Assim ele transportou o defunto para sua cela, ocupou o lugar dele no saco dentro do qual o haviam costurado e esperou a hora do enterro. Um método audacioso e que sugere certa coragem, comentou em inglês. Como eu lhe disse, senhor, era um homem muito perigoso. Por felicidade, ele próprio livrou o governo dos temores que este nutria a seu respeito. O que quer dizer? Não compreende? Não. O castelo de If não possui um cemitério. Os mortos são simplesmente lançados ao mar após terem uma bola de ferro de 17 quilos acorrentada nos pés. E então? Indagou o inglês como se compreendesse com dificuldade. E então? Prenderam-lhe a bola de ferro de 17 quilos nos pés e o lançaram ao mar. Verdade? Sim, meu caro, continuou o inspetor. Imagine o espanto do fugitivo quando se percebeu jogado do alto dos rochedos. Gostaria de ter visto a cara dele nesse momento. Teria sido difícil fazê-lo. Não importa, disse o senhor de Beauville. A quem a certeza de recuperar 200 mil francos deixava de... A quem a certeza de recuperar 200 mil francos deixava de bom humor. Não importa, posso imaginá-la. E caiu na gargalhada. Eu também, disse o inglês. E pôs-se a rir por sua vez, mas como riem os ingleses, isto é, com a ponta dos dentes... com a ponta dos dentes. Isso significa, continuou o inglês, recuperando o sangue frio que o fugitivo se afogou, dos pés à cabeça. Quer dizer que o diretor do castelo ficou livre ao mesmo tempo do furioso e do louco. Exatamente.
Mas alguma espécie de boletim de ocorrência deve ter sido feita a respeito desse incidente, perguntou o inglês. Sim, sim, uma certidão de óbito. O senhor compreende, os pais de Dante, se ele os tivesse, poderiam querer verificar se estava morto ou vivo. De maneira que agora eles podem ficar tranquilos caso tenha alguma herança a receber. Ele está morto? Definitivamente morto? Meu Deus, sim! E lhes entregaremos a certidão quando quiserem. Assim seja, disse o inglês. Mas voltemos aos registros das prisões. É verdade, essa história nos desviou deles, perdão. Perdão por quê? Pela história? Em absoluto, ela me pareceu curiosa. E de fato é. Então o senhor deseja ver tudo o que se relaciona ao seu infeliz abade, que era por sua vez a doçura em pessoa. Eu gostaria muito. Passe para o meu gabinete e lhe mostrarei. E ambos passaram ao gabinete do Sr. Boville. Tudo ali estava efetivamente numa ordem perfeita. Cada registro tinha seu número, cada ficha seu escaninho. O inspetor fez o inglês sentar-se em sua poltrona e colocou à sua frente o livro de registros do castelo de If, dando-lhe o tempo para que o folheasse enquanto ele, por sua vez, sentado num canto, lia o jornal. O inglês encontrou com facilidade a ficha relativa ao abade Faria, mas aparentemente a história que lhe contara o Sr. de Boville o interessara bastante, pois após ter tomado ciência daqueles primeiros documentos, continuou a folhear o livro até chegar ao dossiê de Edmond Dantes. Nele encontrou cada coisa em seu lugar: denúncia, interrogatório, petição de Morrel, anotação do Sr. de Villefort. Dobrou cuidadosamente a denúncia, guardou-a no bolso, leu o interrogatório, viu que dele não constava o nome Noirtier, percorreu a petição, datada de 10 de abril de 1815, na qual Morrel, seguindo o conselho do substituto, exagerava com a melhor das intenções, uma vez que Napoleão reinava na época os serviços que Dantes prestara à causa imperial. Serviços que o parecer de Villefort demonstrava incontestáveis. Então compreendeu tudo. Sob a segunda restauração, aquele pleito dirigido a Napoleão, guardado por Villefort, tornara-se uma arma terrível nas mãos do procurador do rei. Por conseguinte, não se espantou mais ao folhear o registro com essa anotação posta numa chave diante do seu nome. Edmond Dantes, bonapartista radical, teve participação importante no retorno da ilha de Elba, a ser mantido confinado sob grande sigilo e sob a mais rigorosa vigilância. Abaixo destas linhas estava escrito com outra letra: considerando a anotação acima, nada a fazer. Dobrou cuidadosamente a denúncia e guardou-a no bolso. Ao comparar a caligrafia da chave com a do parecer colocado sob a petição de Morrel, o inglês adquiriu a certeza de que a anotação da chave exibia a mesma caligrafia do parecer, isto é, fora feita pela mão de Villefort. Quanto à anotação que acompanhava a anotação na chave, o inglês compreendeu que devia ter sido consignada por algum inspetor que demonstrara um interesse passageiro pela situação de Dantes, mas que a informação que acabamos de fornecer colocara na impossibilidade de dar sequência a tal análise, a tal interesse. Como dissemos, o inspetor, por discrição e para não incomodar o aluno do abade Faria em suas pesquisas, afastara-se e lia o Drope Blanc. Drope Blanc, jornal monarquista que circulou de junho de 1819 a fevereiro de 1827 e depois de julho de 1829 a julho de 1830. Sendo assim, não viu o inglês dobrar e guardar no bolso a denúncia escrita por Danglars sob o caramachão do La Réserve, que exibia o selo dos Correios de Marselha de 27 de fevereiro, entrega das 6 da tarde.
Ainda que tivesse visto, convém, no entanto, dizer, dava pouquíssima importância àquele papel e imensa importância aos seus 200.000 francos para se opor ao gesto do inglês, por mais incorreto que fosse. Obrigado, disse este, fechando ruidosamente o livro de registros. Tenho o que preciso. Agora sou eu quem devo cumprir minha promessa. Faça-me uma simples transferência do seu crédito e reconheça nossa transferência ter recebido o valor de seu investimento. Vou contar a soma. E cedeu seu lugar na escrivaninha ao senhor de Beauville, que ela se instalou sem cerimônia e apressou-se em fazer a transferência pedida, enquanto o inglês contava títulos bancários sobre o arquivo. Drapeau Blanc, jornal monarquista que circulou de junho de 1819 a fevereiro de 1827. Ah, isso aqui que eu já li, né? Tá. 8. A casa Morrel e Filho. Filho. Quem houvesse deixado Marselha alguns anos antes, tendo conhecido o interior da casa Morrel e Filho, e voltado na época de que estamos falando, teria ali se deparado com uma grande mudança. Em vez daquela atmosfera de vida, abastança e felicidade que emana, por assim dizer, de uma firma próspera, em vez daquelas fisionomias alegres mostrando-se por trás das cortinas das janelas, aqueles funcionários atarefados atravessando corredores com uma pena atrás da orelha, em vez daquele pátio abarrotado de pacotes ecoando gritos e risadas de mensageiros, essa pessoa teria observado à primeira vista alguma coisa de triste e morto. No corredor deserto e no pátio vazio dos numerosos funcionários que antigamente povoavam os escritórios, apenas 2 haviam restado. O primeiro era um rapaz de 23 ou 24 anos chamado Emmanuel Herbant, o qual namorava a filha do senhor. Mano, que lindo aqui, Reparem que não é namorava com a filha do senhor Morrel, né, cara? Voilà, não. Ulala. E permanecera na firma a despeito das tentativas de seus pais de tirá-lo de lá. O outro era um envelhecido moço da tesouraria chamado Cocles, apelido que lhe haviam dado os rapazes que antigamente povoavam essa grande colmeia fervilhante, hoje quase inabitada, o qual tão bem e tão completamente substituíra seu verdadeiro nome, que segundo toda a probabilidade ele sequer teria atendido se o chamassem hoje por esse nome. Cocles permanecera no serviço do Sr. Morrel, e na situação do nobre homem ocorrera uma singular mudança. Fora ao mesmo tempo promovido a tesoureiro e rebaixado à categoria de empregado doméstico. Nem por isso deixava de ser o mesmo Cocles bondoso, paciente, devotado, mas inflexível a respeito da aritmética, única matéria acerca da qual desafiaria o mundo inteiro, inclusive o Sr. Morrel, e isto conhecendo apenas a sua tábua de Pitágoras, que sabia na ponta da língua para onde quer que estivesse virada e qualquer que fosse o erro no qual se tentasse fazê-lo cair. Pitágoras, tábua de Pitágoras, tabela de multiplicação atribuída ao filósofo grego Pitágoras. Em meio à tristeza geral que invadira a casa Morrel, Cocles era, aliás, o único que permanecia impassível. Porém, que ninguém se engane quanto a isso. Tal impossibilidade não resultava de falta de afeição, mas ao contrário, de uma inabalável convicção. Assim como os ratos que dizem abandonam pouco a pouco um navio previamente condenado pelo destino a perecer no mar, de maneira que esses hóspedes egoístas o abandonam completamente no momento em que ele levanta a âncora, da mesma forma, dizíamos, toda aquela massa de amanuenses empregados que tirava sua subsistência da firma do armador desertara pouco a pouco do escritório e do armazém. Cocles vira todos irem embora sem sequer pensar em conferir a causa de sua partida. Tudo, como dissemos,
reduzia-se para Cocles a uma questão de algarismos. Já há 20 anos na casa Morrel vira os pagamentos serem efetuados sempre tão franca e regularmente que não admitia a hipótese de tal regularidade ser interrompida e tais pagamentos suspensos, assim como um moleiro dono de um moinho abastecido pelas águas de um caudaloso rio não admite que esse rio possa parar de correr. Com efeito, até esse momento, nada ainda abalara a convicção de Cocles. O último fim de mês fora fechado com uma pontualidade rigorosa. Cocles apontara um erro de 70 centavos cometido pelo Sr. Morrel em seu prejuízo e no mesmo dia levara os 14 sous excedentes ao Sr. Morrel. Este, com um sorriso melancólico, os pegara e deixara cair numa gaveta praticamente vazia, dizendo: Cocles, o senhor é a pérola dos tesoureiros. E Cocles se retirara contentíssimo, pois um elogio do Sr. Morrel, essa pérola das pessoas honestas de Marsella, lisonjeava mais Cocles que uma gratificação de 50 escudos. Depois desse fim de mês tão vitoriosamente fechado, porém, o Sr. Morrel passara horas cruéis. Para enfrentar aquele fim de mês havia reunido todos os seus recursos, e ele mesmo, temendo que o rumor de sua angústia se espalhasse por Marsella, se o vissem recorrer a tais extremos, fizeram uma viagem até a feira de Belcaire para vender algumas joias pertencentes à sua mulher e à sua filha, além de uma parte da sua prataria. Mediante tal sacrifício, tudo ainda se passara honrosamente para a casa Morrel, mas o caixa havia ficado completamente vazio. O crédito, apavorado pelo boato que corria, retraíra-se com seu egoísmo brutal, e para fazer face aos 100.000 francos que deveriam ser pagos no dia 5 do presente mês ao senhor de Beauville, e aos outros 100.000 francos que iriam vencer no dia 5 do mês seguinte, a única esperança real do Sr. Morrel residia no Pharaon, cuja partida fora informada por uma embarcação que levantara a âncora ao mesmo tempo em que ele chegara a Porto Seguro. Mas essa embarcação proveniente de Calcutá como o Pharaon já chegara havia 15 dias, ao passo que o Pharaon não se tinha notícia. Foi nesse estado de coisas que no dia seguinte, aquele em que concluíra com o Sr. de Beauville o importante negócio já mencionado, o representante da Thomson & French de Roma apresentou-se na casa do Sr. Morrel. Emanuel o recebeu, o rapaz que se assustava a cada novo rosto que aparecia, pois cada novo rosto anunciava um novo credor, o qual receoso vinha questionar o dono da firma. O rapaz, como dizíamos, quis poupar ao seu patrão o aborrecimento dessa visita. Interrogou o recém-chegado, mas este declarou que nada tinha a dizer ao Sr. Emanuel e que era com o Sr. Morrel em pessoa que desejava falar. Emanuel, suspirando, chamou Cocles. Cocles apareceu e o rapaz ordenou-lhe que conduzisse o estrangeiro até o Sr. Morrel. Cocles foi na frente e o estrangeiro o seguiu. Na escada encontraram uma bonita moça de 16 a 17 anos que olhou para o estrangeiro com inquietação. Cocles não notou aquela expressão em seu rosto que, não obstante, pareceu não ter escapado ao estrangeiro. O Sr. Morrel está no gabinete, senhorita Julie? Perguntou o tesoureiro. Sim, pelo menos acho que está, disse a rapariga. Ah, que porra de rapariga, mano. Hesitante. Vá verificar, Cocles, e se meu pai estiver lá, anuncie o cavalheiro. Anunciar-me seria inútil, senhorita, respondeu em inglês. O Sr. Morrel não conhece o meu nome, mas basta esse bom homem dizer que sou representante oficial dos senhores Thomson & French de Roma, com os quais a firma do senhor seu pai mantém relações. A rapariga empalideceu e continuou a descer, enquanto Cocles e o estrangeiro continuavam a subir. Ela entrou no escritório onde ficava Emanuel e Cocles, com a ajuda de uma chave que estava em seu poder e que anunciava suas entradas solenes diante do patrão, abriu uma porta envidraçada no fim do corredor do segundo andar
introduziu o estrangeiro num vestíbulo, abriu uma segunda porta que fechou atrás de si e, após ter deixado por um instante sozinho o representante da Thomson e French, reapareceu fazendo-lhe sinal de que podia entrar. O inglês entrou. Encontrou o Sr. Morrel sentado diante de uma mesa, empalidecendo ao se deparar com as assustadoras colunas do livro-caixa onde estava inscrito o seu passivo. Ao ver o estrangeiro, o Sr. Morrel fechou o livro, levantou-se e ofereceu-lhe um assento. Em seguida, ao ver o estrangeiro sentar, sentou-se também. 14 anos haviam mudado muito o digno comerciante, que aos 36 anos no começo dessa história estava agora prestes a completar 50. Seus cabelos haviam embranquecido, sua testa estava sulcada por rugas de preocupação. Seu olhar, enfim, outrora tão firme e determinado, tornara-se vago e irresoluto, parecendo temer sempre a obrigação de se fixar ou numa ideia ou num homem. O inglês olhou para ele com um misto evidente de curiosidade e interesse. O cavalheiro, disse Morrel, cujo mal-estar parecia redobrar a esse exame, deseja falar comigo? Sim, senhor. Sabe da parte de que venho, não? Da parte da casa Thomson e French, pelo menos ao que me disse meu tesoureiro. Ele lhe disse a verdade, senhor. A casa Thomson e French tinha, no correr deste mês e do próximo, 300 ou 400 mil francos a pagar na França, e conhecendo a rigorosa pontualidade do senhor, reuniu todos os papéis que pôde encontrar sob sua assinatura e me encarregou, à medida que esses papéis vencessem, de receber os fundos junto ao senhor e investi-los. Morrel soltou um longo suspiro e passou a mão em sua testa coberta de suor. Então, perguntou Morrel, o senhor tem promissórias assinadas por mim? Sim, senhor, uma soma bastante considerável. Quanto? Perguntou Morrel, tentando emprestar segurança à própria voz. Para começar, temos aqui, disse o inglês, tirando um maço de papéis do seu bolso, uma transferência de 200 mil francos feitas à nossa firma pelo senhor de Beauville, o inspetor das prisões. Reconhece dever essa soma ao senhor de Beauville? Sim, senhor. Trata-se de um investimento que ele fez na minha firma a 4,5%. Já se vão 5 anos, e que o senhor deve quitá-lo. Metade no dia 5 deste mês, metade no 5 do próximo mês. É isso. E ainda tenho aqui 32.500 francos no correr desse mês. São promissórias assinadas pelo senhor e passadas à nossa ordem por avalistas. Eu as reconheço, disse Morrel, cujo rosto o vermelho da vergonha tingia, enquanto pensava que pela primeira vez na vida talvez não conseguisse honrar sua assinatura. É tudo? Não, senhor. Tenho também esses valores para o fim do mês que vem, passados a nós pela casa Pascal e a casa Wilde Turner de Marsella, somando 55 mil francos aproximadamente. Ao todo são 287.500 francos. Impossível descrever o que sofria o infeliz Morrel durante essa enumeração. 287.500 francos, repetiu ele mecanicamente. Sim, senhor, respondeu em inglês. Continuou ele após um instante de silêncio. Não lhe esconderei, Sr. Morrel, que, embora fazendo jus à sua probidade sem manchas até o presente, corre em Marsella que o senhor não estaria em condições de fazer face aos seus compromissos. Após essa introdução quase brutal, Morrel empalideceu terrivelmente. Cavalheiro, disse ele, até o presente, e faz mais de 24 anos que recebi a firma das mãos do meu pai, a firma que ele mesmo administrou durante 35 anos, ou nenhum título assinado por Morrel e Filho foi apresentado à contabilidade sem ser pago. Sim, sei disso, respondeu em inglês. Mas de homem honrado para homem honrado, fale francamente, pagará estes com a mesma pontualidade? Morrel estremeceu e olhou aquele que lhe falava com mais segurança do que o fizera até então. As perguntas feitas com tal franqueza, disse ele, convém dar uma resposta franca. Sim, cavalheiro,
Pagarei como espero, meu navio pagarei se, como espero, meu navio chegar a porto seguro, pois essa chegada me restituirá o crédito que os sucessivos acidentes de que fui vítima me confiscaram. Mas se porventura o Faraon, esse último recurso de que dependo, vier a me faltar... As lágrimas subiram aos olhos do coitado do armador. E então perguntou seu interlocutor: se esse último recurso vier a lhe faltar? Pois bem, continuou Morrel, cavalheiro, é cruel dizer isso, contudo, já acostumado aos infortúnios, precisarei me acostumar à vergonha, pois bem, creio que serei obrigado a suspender meus pagamentos. Não tem nenhum amigo que possa ajudá-lo nesse caso? Morrel sorriu tristemente. Nos negócios, cavalheiros, ele disse, não temos amigos. O senhor sabe muito bem disso. Temos apenas sócios. É verdade, murmurou o inglês. Então tem apenas uma única esperança. Uma única. A última. A última. De maneira que, se essa esperança lhe faltar, estou perdido, cavalheiro. Completamente perdido. Quando eu vinha para sua casa, um paquete adentrava o porto. Sei disso, cavalheiro. Um rapaz que permaneceu fiel apesar da minha má sorte, passa parte do tempo num mirante situado no alto da casa na esperança de vir a ser o primeiro a me anunciar uma boa notícia. Eu soube por ele da entrada desse paquete. E não é seu? Não, é um navio-paquete, o Gironde, vem da Índia também, mas não é o meu. Talvez ele saiba de alguma notícia acerca do Faraon e ele traga alguma notícia. Será que preciso lhe dizer, senhor? Meu receio de saber notícias dos meus 3 mastros é quase tão grande quanto o de permanecer na incerteza. A incerteza ainda é esperança. Em seguida, o Sr. Morrel acrescentou com uma voz abafada: esse atraso não é natural. O Faraon partiu de Calcutá em 5 de fevereiro, há mais de um mês. Há mais de um mês devia estar aqui. O que é isso? Perguntou o inglês, aguçando os ouvidos. E o que quer dizer esse barulho? Meu Deus! Exclamou Morrel, empalidecendo. O que mais será? Com efeito, fazia um grande barulho na escada. Pessoas iam e vinham. Ouvia-se até mesmo um grito de dor. Morrel levantou-se para abrir a porta, mas faltaram-lhe forças e ele voltou a afundar na poltrona. Os 2 homens ficaram um em frente ao outro, Morrel tremendo dos pés à cabeça, o estrangeiro olhando-o com uma expressão de profunda piedade. O barulho cessara, mas entre mentes parecia que Morrel esperava alguma coisa. Aquele barulho tinha uma causa, devia ter uma consequência. Pareceu ao estrangeiro que subiam suavemente a escada e que os passos de várias pessoas paravam no corredor. Uma chave foi introduzida na fechadura da primeira porta e ouviu-se a porta ranger. Apenas 2 pessoas possuem a chave daquela porta, murmurou Morrel. Cockles e Julie. Ao mesmo tempo, a segunda porta se abriu e eles viram aparecer a moça pálida com as faces banhadas de lágrimas. Morrel levantou-se trêmulo e apoiou-se no braço de sua poltrona sem poder mais ficar de pé. Sua voz queria interrogar, porém ele não tinha mais voz. Meu pai! Exclamou a jovem com as mãos unidas em súplica. Perdoe a sua filha por ser mensageira de uma notícia ruim. Morrel empalideceu terrivelmente. Julie lançou-se em seus braços. Papai, disse ela. Coragem. Então o Faraon naufragou? Perguntou Morrel com uma voz estrangulada. A moça não respondeu, mas fez um sinal afirmativo com a cabeça apoiada no peito do pai. E a tripulação? Perguntou Morrel. Salva, disse a moça. Salva pelo navio bordelês que acaba de entrar no porto. Morrel levantou as 2 mãos para o céu com uma expressão de resignação e de sublime gratidão. Obrigado, meu Deus! Receba, disse Morrel.
Pelo menos golpeais apenas a mim. Por mais fleugmático que fosse o inglês, uma lágrima umedeceu sua pálpebra. Entrem, disse Morrel. Entrem, pois. Presumo. Presumo que todos estejam na porta. Com efeito, mal pronunciar essas palavras, a senhora Morrel entrou soluçando. Emanuel a seguia. Ao fundo, na saleta, viam-se os rudes semblantes de 7 ou 8 marujos seminus. À vista daqueles homens, o inglês estremeceu, deu um passo em sua direção, mas se conteve e se recolheu, ao contrário, no canto mais escuro e afastado do gabinete. A senhora Morrel foi sentar-se na poltrona, tomou uma das mãos do marido entre as suas, enquanto Julie permanecia recostada no peito do pai. Emanuel ficara a meio caminho do quarto e parecia servir de elo entre o grupo da família Morrel e os marujos que estavam à porta. Como isso aconteceu? Perguntou Morrel. Aproxime-se, Penelon, disse o rapaz, e relate o acontecido. Um velho marinheiro bronzeado pelo sol do Equador avançou, revolvendo nas mãos os restos de um chapéu. Bom dia, Sr. Morrel, disse ele como se tivesse deixado Marselha na véspera e chegasse de Aix ou de Toulon. Bom dia, disse o armador, não conseguindo deixar de sorrir em meio às suas lágrimas. Mas onde está o capitão? No que se refere ao capitão, Sr. Morrel, ficou doente em Parma, porém, se Deus quiser, não será nada e o senhor o verá chegar dentro de alguns dias tão bem de saúde quanto nós dois. Ótimo. Agora fale, Penelon, disse o Sr. Morrel. Penelon, passando o tabaco que mascava da bochecha direita para a bochecha esquerda, pôs a mão diante da boca, virou de lado, lançou na saleta um longo jato de saliva escura, avançou e, equilibrando-se nos quadris, disse: Na oportunidade, Sr. Morrel, estávamos alguma coisa como entre o Cabo Branco e o Cabo Morgador, navegando sob uma bonita brisa sudoeste. Após nos arrastarmos durante uma semana de calmaria, quando o capitão Galmard aproxima-se de mim, devo dizer que eu estava no leme e me diz: Seu Penelon, o que acha daquelas nuvens que se levantam ao longe no horizonte? Eu estava justamente olhando para elas naquele momento. O que acha, capitão? Acho que estão se formando um pouco mais rápido que de costume e que são mais negras do que convém às nuvens, a nuvens que não tenham más intenções. É a minha opinião também, disse o capitão. E vou continuar tomando as minhas precauções. Estamos com velas demais para o vento que vai fazer daqui a pouco. Olá! Apertem bem os sobrejoantes e abaixem o pitchfork. Já não era sem tempo. A ordem ainda não estava executada e o vento já estava em nosso encalço e a embarcação adernava. Bem, disse o capitão, ainda temos muita vela. Dê um jeito de amarrar a vela principal. 5 minutos depois, a vela principal estava amarrada e navegávamos apenas com a mezena, as velas da gávea e os joanetes. E agora, seu Penelon, me disse o capitão, por que está balançando a cabeça? Porque, veja bem, no seu lugar, eu não me contentaria com isso. Acho que tem razão, velho, disse ele. Vamos ter uma ventania. Ah, capitão, e eu lhe respondo, quem apostasse que lá adiante está batendo uma ventania ainda ganharia alguma coisa em cima disso. É uma bela e boa tempestade, ou então não me chamo Penelon. Isso significa que víamos o vento chegar como vemos chegar a areia em Motredon. Motredon. O que é Motredon? Antigo nome da ilha do faraó, já citada anteriormente. Trata-se de uma praia da areia. Daí a fala do marujo.
Ilha do Farol. Felizmente o responsável era um homem que conhecia aquilo. Arranje. Arranje-se para pegar 2 rises nas velas da gávea, gritou o capitão. Afrouxe as bolinas, braceie o barlavento, recolha as velas da gávea, examine as talhas sobre as vergas. Isso não basta naquelas paragens, interrompeu o inglês. Eu teria pego 4 rises e me livrado da mezena. Essa voz firme, sonora e inesperada fez todo mundo tremer. Penelon colocou a mão sobre os olhos e olhou para aquele que antecipava tão magistralmente a manobra de seu capitão. Fizemos ainda melhor que isso, senhor, disse o velho marujo com certo respeito, pois orçamos a brigandina e colocamos a barra ao vento para correr à frente da tempestade. 10 minutos depois amarrávamos a vela da gávea e seguíamos secos de velas. A embarcação era muito velha para arriscar isso, discordou o inglês. Pois foi justamente o que nos desgraçou. Ao cabo de 12 horas em que balançamos como se o diabo tivesse pego em armas, declarou-se uma infiltração de água. Penelon, disse-me o capitão, acho que estamos afundando, meu velho. Passe-me então o leme e desça ao porão. Entrego-lhe o leme, desço. Já haviam 1 metro de água. Subo de novo, gritando, as bombas, as bombas! Mas, claro, já era tarde demais. Assim mesmo pusemos mãos à obra, mas acho que quanto mais água tirávamos, mais entrava. Ah, palavra de honra, disse eu 4 horas depois. Já que afundamos, deixe afundar, morre-se apenas uma vez. É assim que dá o exemplo, mestre Penelon, disse o capitão. Pois muito bem, espere, espere. Foi pegar uma pistola em sua cabine. O primeiro que largar a bomba de sucção, ele disse, eu arrebento seus miolos. Muito bem, disse o inglês. Os bons motivos são a melhor coisa para dar coragem, continuou o marujo. Ainda mais que nesse ínterim o tempo clareava e o vento diminuíra, mas nem por isso a água deixava de subir. Não muito, 5 centímetros talvez por hora. Mas enfim, subia. 5 centímetros por hora, veja o senhor, não parece nada. Mas em 12 horas isso significa nada menos que 60 centímetros. E 60 centímetros é mais que meio metro. Meio metro mais 1 que já tínhamos dá 1,5 metros. Quando uma embarcação tem 1,5 metros de água na barriga, pode-se considerar hidrópica. Pronto, disse o capitão, já chega. E o Sr. Morrel nada tem a nos censurar. Fizemos o possível para salvar o barco. Agora temos que tratar de salvar os homens. Para a chalupa, grumetes, e mais rápido. Escute, Sr. Morrel, continuou Penelon. Nós amamos de fato o Pharaon, mas por mais que o marinheiro ame seu navio, ama ainda mais a própria pele. Portanto, não esperamos ele falar 2 vezes. Dito isto, o senhor vê que a embarcação se queixava e parecia nos dizer: podem ir embora, mas vão logo. E ele não mentia, o pobre Pharaon. Sentíamos literalmente ele se afundar sob nossos pés. Tanto é que num piscar de olhos a chalupa estava no mar e nós 8 dentro dela. O capitão desceu por último, ou melhor, não desceu, pois não queria deixar o navio. Fui eu que o peguei à força e joguei para os colegas, depois pulei por minha conta. Já não era sem tempo. Quando eu acabava de pular, o tombadilho arrebentou com um barulho que parecia o canhoneio de um brigue de 48 peças de artilharia. 10 minutos depois ele mergulhou a proa, depois a popa, em seguida começou a girar sobre si mesmo como um cachorro atrás do próprio rabo. E depois, adeus camaradas, brrr, estava tudo acabado. Era o fim do Pharaon. Quanto a nós, ficamos 3 dias sem beber nem comer,
de modo que já falávamos em tirar a sorte para saber quem alimentaria os demais. Quando avistamos o Gironde, fizemos sinais. Ele nos viu, embicou a proa em nossa direção, nos mandou sua chulapa e nos recolheu. Eis como a coisa aconteceu, Sr. Morrel. Palavra de honra, pela minha fé de marujo. Não é, pessoal? Um murmúrio geral de aprovação demonstrou que o narrador reunira todos os sufrágios graças à verdade do que dizia e ao pitoresco dos detalhes. Bem, meus amigos, disse o Sr. Morrel, vocês são corajosos e eu já sabia que a tragédia da qual eu era vítima não tinha outro culpado senão o meu destino. É vontade de Deus e não culpa dos homens. Adoremos a vontade de Deus, mas me digam, quanto vocês têm a receber de soldo? Não falemos nisso, Sr. Morrel. Pelo contrário, falemos, disse o armador com um sorriso triste. Já que insiste, temos 3 meses a receber, disse Penelon. Cocles, pague 200 francos a cada um desses bravos. Em outros tempos, continuou Morrel, eu teria acrescentado, dê a cada um 200 francos de gratificação, mas os tempos são ingratos, meus amigos, e o pouco dinheiro que me resta não me pertence mais. Então me desculpem e não deixem de me apreciar menos por isto. Penelon fez uma careta de enternecimento, voltou-se para os seus companheiros, trocou algumas palavras com eles e voltou. A propósito, Sr. Morrel, disse ele, passando seu tabaco para o outro lado da boca e lançando outra cusparada na saleta que foi fazer companhia à primeira. A propósito... De quê? Do dinheiro? Qual é o problema? O problema, Sr. Morrel, meus colegas estão dizendo que por enquanto se contentarão com 50 francos cada um e esperarão pelo restante. Obrigado, meus amigos, obrigado, exclamou o Sr. Morrel, comovido até o fundo do coração. Todos vocês têm um coração de ouro, mas peguem e se encontrarem um bom trabalho, candidatem-se. Estão livres. Esta última parte da frase teve um efeito prodigioso nos dignos marujos. Olharam-se uns para os outros com a expressão perturbada. Penelon, cuja respiração vacilava, quase engoliu seu tabaco. Felizmente, levou a mão à garganta a tempo. Como, Sr. Morrel? Disse ele com uma voz estrangulada. Como? Está nos despedindo? Então está descontente conosco? Mas vocês são burro, mano. Não, meus filhos, disse o armador. Não estou descontente com vocês, muito pelo contrário. Não estou os demitindo. Mas que querem? Não tenho mais navios. Não preciso mais de marujos. Como não tem mais navio? Exclamou Penelon. O senhor construirá outros? Vamos esperar. Deus é testemunha, sabemos o que é velejar contra o vento. Não tenho mais dinheiro para construir navios, Penelon, disse o armador com um triste sorriso. Logo, não posso aceitar sua oferta, por mais gentil que seja. Ora essa, se não tem dinheiro, não precisa nos pagar, faremos como fez esse coitado do Pharaon, navegaremos sem vela e não se fala mais nisso. Basta, meus amigos, disse Morrel, afando de emoção. Vão, por favor, nos encontraremos em tempos melhores. Emanuel, acrescentou o armador, acompanhe-os e se empenhe para que meus desejos sejam realizados. Pelo menos até logo, não é, Sr. Morrel? Disse Penelon. Sim, meus amigos. Pelo menos é o que espero. Vão. E fez um sinal para Cocles, que saiu na frente. Os marujos seguiram o tesoureiro e Emanuel seguiu os marujos. Agora, disse o armador, a mulher e a filha, deixe-me sozinho por um instante, tenho que conversar com o cavalheiro. E apontou com os olhos o representante da casa Thomson & French, que durante toda a cena permanecera em pé e imóvel num canto, participando apenas
Com as poucas palavras que relatamos, as duas mulheres ergueram os olhos para o estrangeiro, de quem se haviam esquecido completamente, e se retiraram. Porém, ao se retirarem, a moça dirigiu para esse homem um relance sublime de súplica, ao qual ele respondeu com um sorriso que um observador imparcial teria ficado surpreso de ver naquele rosto de gelo. Os dois homens ficaram sozinhos. Muito bem, senhor, disse Morrel, deixando-se cair em sua poltrona. O senhor viu tudo, ouviu tudo. Não tenho mais nada a lhe dizer. Vi, senhor, disse o inglês, que foi vítima de uma nova e imerecida tragédia, como as outras, o que só faz aumentar meu desejo de lhe ser agradável. Senhor, disse Morrel. Vejamos, disse o estrangeiro. Sou um de seus principais credores, não é mesmo? Pelo menos é o que está de posse das promissórias de mais curto prazo. Quer um prazo maior para me pagar? Um prazo poderia me salvar a honra e, por conseguinte, a vida. Precisa de quanto tempo? Morrel hesitou. 2 meses, disse. Muito bem, disse o estrangeiro. Dou-lhe 3. Mas acha que a Thomson e French... Fique tranquilo, senhor. Assumo toda a responsabilidade. Hoje é dia 5 de junho. Exato. Pois bem, renove todas essas promissórias para 5 de setembro. E 5 de setembro, às 11 da manhã, o pêndulo marcava 11 horas em ponto naquele mesmo momento, apresentar-me-ei em sua casa. Ficarei à sua espera, disse Morrel. Ou o senhor será pago, ou estarei morto. Estas últimas palavras foram pronunciadas tão baixinho que o estrangeiro não conseguiu ouvi-las. As promissórias foram renovadas, as velhas rasgadas, e o pobre armador tinha ainda 3 meses à sua frente para reunir seus últimos recursos. O inglês recebeu seus agradecimentos com a fleugma peculiar à sua nação e despediu-se de Morrel, que o acompanhou, abençoando-o até a porta. Ao descer a escada, encontrou Julie. A moça fingia estar descendo, mas na realidade o aguardava. Senhor, ela disse, juntando as mãos. A senhorita, disse o estrangeiro, receberá um dia uma correspondência assinada Simba, o marujo. Faça minuciosamente o que lhe disser esta carta, por mais estranha que lhe pareça a recomendação. Sim, senhor, respondeu Julie. Promete que fará? Juro. Ótimo. Adeus, senhorita. Continue sempre a moça bondosa e santa que é, e tenho esperanças de que Deus a recompensará, dando-lhe Emanuel como marido. Julie soltou um gritinho. Ai! Ficou vermelha como uma cereja e segurou no corrimão para não cair. Pra que isso? Pra que isso, hein? O estrangeiro seguiu adiante, dirigindo-se-lhe um aceno de despedida. No pátio encontrou Penelon, que segurava um maço de 100 francos em cada mão e parecia não conseguir se decidir a levá-los consigo. Venha, meu amigo, disse-lhe o estrangeiro. Preciso conversar com o senhor. Eu tô morrendo de sono, cara. Meu Deus do céu, eu não aguento mais, cara. Oh. Nove, o 5 de setembro. O prazo concedido pelo representante da casa Thomson e French no momento em que Morrel menos esperava pareceu ao infeliz armador um desses retornos de felicidade que anunciam ao homem que o destino finalmente cansou de espezinhá-lo. No mesmo dia contou o que lhe acontecera à filha, à mulher e a Emanuel, e um pouco de esperança, se não de tranquilidade, penetrou na família. Mas infelizmente Morrel não tinha negócios apenas com a casa Thomson e French, que se mostrara tão conciliadora. Como ele dizia, no comércio temos sócios, não amigos. Por mais que se interrogasse profundamente, não conseguia entender aquela atitude generosa dos senhores Thomson e French.
Só explicava pela reflexão inteligentemente egoística que essa firma teria feito. Mais vale sustentar um homem que nos deve perto de 300.000 francos e ter esses 300.000 francos no fim de 3 meses do que apressar sua ruína e reaver 6 ou 8% do capital. Infelizmente, fosse por ódio ou cegueira, nem todos os negócios de Morrel fizeram a mesma reflexão. Alguns chegaram inclusive a fazer a reflexão oposta. As duplicatas assinadas por Morrel foram então apresentadas à tesouraria com escrupuloso rigor e, graças ao prazo concedido pelo inglês, foram quitadas por Cocles com absoluta transparência. Cocles, portanto, permaneceu em sua tranquilidade fatídica. Apenas o Sr. Morrel percebeu com terror que se tivesse que pagar dia 5 os 100.000 francos de Bourville e dia 30 os 32.500 francos de duplicatas para as quais, bem como para a dívida com o inspetor das prisões tinham prazo, seria a partir daquele mês um homem arruinado. A opinião de todo o comércio de Marsella era de que, sob os sucessivos reveses que o afligiam, Morrel não iria resistir. O espanto então foi grande ao verem seu mês fechado com a pontualidade de costume. Entretanto, isso não fez com que a confiança voltasse aos espíritos, e adiaram unanimemente para o fim do mês seguinte a declaração de falência do desafortunado armador. O mês inteiro passou-se em esforços inauditos por parte de Morrel para mobilizar todos os seus recursos. Em outros tempos, suas promissórias, em qualquer data que fosse, eram aceitas com confiança e até mesmo requisitadas. Morrel tentou negociar promissórias para 90 dias e encontrou todos os bancos fechados. Felizmente, tinha algumas receitas com as quais podia contar. Essas receitas se concretizaram. Morrel viu-se então em condições de cumprir seus compromissos quando chegou o fim de julho. De resto, não se voltou a ver em Marsella o representante da casa Thomson & French. No dia seguinte, ou 2 dias após sua visita ao Sr. Morrel, ele havia desaparecido. Como em sua passagem pela cidade ele só estivera com o prefeito, o inspetor das prisões e o Sr. Morrel, sua passagem não deixara outro vestígio senão a diferente lembrança que essas 3 pessoas guardaram dele. Quanto aos marujos do Pharaon, deviam ter encontrado trabalho, pois desapareceram também. O capitão Gaormad, recuperado pela indisposição que o retivera em Palma, retornou por sua vez. Hesitou em se apresentar na residência do Sr. Morrel, mas este soube de sua chegada e foi pessoalmente encontrá-lo. O digno armador sabia antecipadamente pelo relato de Penelon do comportamento corajoso do capitão durante todo o naufrágio, e foi ele que tentou consolá-lo. Levava-lhe o montante do seu soldo que o capitão Gaorman não teria ousado ir receber. Quando descia a escada, o Sr. Morrel encontrou Penelon, que ia subindo. Penelon aparentemente fizera bom uso do dinheiro, pois vestia roupas novinhas em folha. Ao se deparar com o armador, o digno timoneiro pareceu embaraçadíssimo. Enfiou-se no canto mais afastado do corredor, passou alternadamente seu tabaco de mascar da bochecha esquerda para a direita e da direita para a esquerda, revolvendo olhos arregalados e assustados, respondendo apenas com uma pressão tímida ao aperto de mão que lhe ofereceu com sua cordialidade de costume o Sr. Morrel. O Sr. Morrel atribuiu o embaraço de Penelon à elegância de sua toilette. Era evidente que o bom homem não pagara do seu bolso aquele luxo todo, então já estava empregado a bordo de algum navio e sua vergonha resultava de que não tinha, se assim podemos nos exprimir, feito o luto completo pelo Pharaon. Talvez inclusive viesse para informar ao capitão Gaormad sua boa sorte e lhe contar as prodigalidades de seu novo patrão. Boa gente, disse Morrel afastando-se. Passa seu novo patrão
Possa seu novo patrão amá-los como eu os amei e ser mais feliz do que eu. Agosto transcorreu em tentativas incessantemente renovadas por Morrow de recuperar sua antiga linha de crédito ou abrir uma nova. No dia 20 de agosto, soube-se em Marsella que ele comprara uma passagem numa diligência e comentou-se então que a falência devia ser declarada no fim do mês corrente e que Morrel partira antes para não assistir a esse ato cruel, delegado provavelmente ao seu representante oficial Emmanuel e seu tesoureiro Cocles. Porém, contrariando todas as previsões, quando chegou o dia 1º de agosto, o guichê da tesouraria abriu como de costume. Cocles apareceu atrás da gradinha, calmo como o justo de Horácio. Calmo. O justo de Horácio, referência a uma das passagens de Odes. Examinou com atenção de sempre o título que lhe apresentavam e da primeira até a última pagou as duplicatas com a mesma pontualidade. Houve inclusive 2 pagamentos a investidores previstos pelo Sr. Morrel e que Cocles pagou com a mesma pontualidade das duplicatas nominais ao armador. Ninguém entendia mais nada e adiavam com a tenacidade particular dos profetas do mau agouro a falência para o fim de setembro. No dia 1º o Sr. Morrow chegou. Era esperado por toda a família com grande ansiedade. Daquela viagem a Paris devia resultar sua última esperança de salvação. Morrow pensara em Danglars, então milionário, e outrora seu devedor, uma vez que fora por recomendação de Morrow que Danglars conseguira um emprego junto ao banqueiro espanhol com quem começara sua imensa fortuna. Agora, dizia-se, Danglars possuía 6 ou 8 milhões, um crédito ilimitado. Danglars, sem tirar um escudo do bolso, podia salvar Morrow. Avalizando um único empréstimo, Morrow estava salvo. Morrow vinha pensando em Danglars fazia tempo, mas há certas repulsas instintivas que não dominamos, e Morrow adiara o máximo possível recorrer a esse supremo recurso. Estava certo, pois voltara prostrado sob a humilhação de uma recusa. Assim, ao voltar, Morrow não exalara nenhuma queixa, não proferira nenhuma recriminação, beijara chorando a mulher e a filha, estendera a mão amistosa para Emmanuel e fechara-se em seu gabinete do 2º andar e chamara Cocles. Dessa vez haviam dito as 2 mulheres a Emmanuel: estamos perdidos. Em seguida, num breve conciliábulo entre elas, tinham sido combinado que Julie escreveria a seu irmão num quartel em Nimes para que viesse sem perda de tempo. As pobres mulheres sentiam instintivamente que precisavam de todas as forças para resistir ao golpe que as ameaçava. A propósito, Maximilian Morrel, embora com apenas 22 anos, já tinha grande influência sobre o pai. Era um moço determinado e direito. No momento em que se tratara de abraçar uma profissão, seu pai não quisera lhe impor previamente um futuro e consultou as inclinações do jovem Maximilian. Este então havia declarado que desejava seguir a carreira militar. Fizera, por conseguinte, excelentes estudos, entrara por concurso na escola politécnica e saíra de lá subtenente do 53º Regimento de Infantaria. Havia 1 ano ocupava aquele posto e tinha a promessa de ser promovido a tenente na primeira oportunidade. No regimento, Maximilian Morrel era elogiado como rígido observador não apenas de todas as obrigações impostas ao soldado, como de todos os deveres sugeridos ao homem, e só era chamado de o estoico. Não é preciso dizer que muitos daqueles que lhe davam esse epíteto o repetiam apenas como papagaios, pois sequer sabiam o que isso queria dizer. Era esse moço que sua mãe e sua irmã chamavam em seu socorro para apoiá-las na circunstância grave que percebiam que iam enfrentar. Não haviam se enganado sobre a gravidade daquela circunstância, pois um instante depois que o Sr. Morrel entrou no gabinete com Cocles, Julie viu esse último sair de lá pálido, trêmulo e com o semblante completamente transformado. Quis interrogá-lo quando ele passava perto dela,
Mas o bom homem, continuando a descer a escada com uma precipitação que não lhe era costumeira, contentou-se em exclamar, levantando os braços: "Oh, senhorita, senhorita, que desgraça terrível! E quem um dia poderia acreditar numa coisa dessas?" Um instante depois, Julie viu subir de novo carregando 2 ou 3 livros caixa, uma pasta e um saco de dinheiro. Muriel consultou os livros, abriu a pasta, contou o dinheiro.